Ele estava lá, calado e observando. O maior talento do futebol brasileiro da sua geração estava no banco de reservas. Enquanto o Brasil estava sendo sufocado em campo, enquanto o Marrocos dominava, enquanto a torcida gritava seu nome nas redes sociais, Carlo Ancelotti não chamou o Endrick e o Brasil empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Que zebra! Mas a pergunta que o Brasil inteiro faz agora não é sobre o placar, é sobre o banco. Por que Endrick não entrou? Para entender o peso do que aconteceu, você precisa entender quem é Endrick Felipe Moreira. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu: pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim: pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. O senhor pode ter, pai. Então, eu tenho que agradecer a ele. Do título, cara. Tenho que agradecer ao Senhor, que é o meu filho. Filho de Brasília, descoberto pelo Palmeiras aos 11 anos, estreou profissionalmente aos 16 e aos 17 anos, antes mesmo de completar a maioridade, foi vendido para o Real Madrid, o maior clube do mundo, por 60 milhões de euros. 60 milhões de euros para um adolescente brasileiro. O Real Madrid, que já teve Ronaldo, Zidane, Beckham, pagou esse valor para garantir um garoto que ainda não podia assinar contrato profissional completo por causa da sua idade. Isso não é promessa, isso já é certeza. Quando foi convocado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil inteiro vibrou. O garoto marcou 17 gols em 21 jogos pela seleção sub-20. O atacante que entra como substituto e muda o jogo. O jogador que o torcedor mais queria ver. Endrick não é uma esperança distante. Endrick é o agora. E ontem, na estreia da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium de Nova Jersey, com o Brasil precisando de um gol, Ancelotti deixou ele os 90 minutos no banco. O Brasil entrou em campo para a estreia da Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, uma seleção que o mundo já conhece bem. Em 2022, o Marrocos chegou às semifinais. Em 2025, foi campeão africano. Isso não é surpresa, já era esperado. E desde o primeiro minuto, o Marrocos provou que não estava ali para passear. A seleção africana pressionou, fechou espaços, saiu em velocidade nos contra-ataques. O Brasil, com Igor Thiago como centroavante titular, vice-artilheiro da Premier League, jogador do Brentford, não conseguiu criar. Então, aos 21 minutos, aconteceu. Ismael Saibari recebeu a bola em velocidade no meio do campo. A defesa brasileira abriu. Ele correu, chegou na frente de Alisson, que já estava fora da área, e fez um golaço de cobertura. Passou por cima do goleiro e foi direto para o fundo da rede. Marrocos 1, Brasil 0. O Brasil reagiu. Logo aos 32 minutos, Vinícius Júnior pegou a bola na esquerda, tocou para Bruno Guimarães, entrou pela área, cortou para o meio e bateu colocado. Que golaço! Brasil 1, Marrocos 1. E foi assim que ficou até o final. No segundo tempo, o Brasil tentou, mas sem criatividade, sem velocidade, sem um jogador que o torcedor queria ver em campo. O Brasil até que tentou, mas no geral, Marrocos foi melhor. Resultado final, 1-1. Brasil sem vencer na estreia da Copa. É uma tristeza, mais do que decepção. Conforme o jogo avançava e o Brasil não conseguia criar, uma coisa ficava cada vez mais clara para a torcida. Coloca o Endrick. Nas redes sociais, o nome explodia. No WhatsApp, nos grupos, nas transmissões, ao vivo. Uma unanimidade rara no futebol brasileiro. Todos gostam do garoto. Dessa vez, todo mundo concordava. Então, veio a primeira substituição. Intervalo. Ancelotti fez 2 mudanças ao mesmo tempo. Saíram Roger Ibanhas e Casemiro. Entraram Danilo e Fabinho.
Endrick ficou no banco. Aos 54 minutos, mais 2 mudanças. Saíram 2 jogadores que não vinham bem. Entraram Luiz Henrique e Matheus Cunha. Endrick novamente no banco. Uma substituição. A última substituição. A torcida já esperava. Ancelotti chamou. Quem estava lá? Danilo Santos e Endrick. Quem foi chamado? Danilo Santos. Foi sacado do time Bruno Guimarães. 90 minutos de jogo, 5 substituições e o Brasil precisando de um gol. O jogador mais talentoso da geração só ficou olhando. E Ancelotti não chamou o Endrick. Após o jogo, na coletiva de imprensa, um jornalista fez a pergunta que todo o Brasil queria responder. E Ancelotti respondeu: não tô aqui para falar individualmente dos jogadores, falo da equipe. A equipe do primeiro tempo não jogou bem, no segundo foi melhor. O jornalista insistiu, perguntou de novo sobre Endrick e Ancelotti disse: não escuto bem. Uma ironia, é claro. Carlo Ancelotti, o técnico que ganhou 4 Champions League, que treinou o Real Madrid, o Bayern de Munique, o PSG, fingiu não escutar a pergunta sobre o garoto de 18 anos que o Brasil inteiro queria ver jogar. Não escuto bem. Essa foi a única explicação. A reação foi imediata e foi unânime. Vampeta, ex-jogador da seleção brasileira, campeão da Copa de 2002, foi direto. Poucos minutos, ganhando 5 substituições, né? Não podia entrar. Eu acho que todo mundo fala, o Xabi Alonso que pegou o Endrick, que levou lá. Mentira, já começa com o Ancelotti, que ele jogava na Copa do Rei, metia gol e no final de semana na La Liga ele não jogava. Nos comentários do YouTube, as palavras eram mais duras. Inacreditável, safadeza, perseguição. Ninguém faz mais gols nessa seleção do que Endrick. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da... Essas não são palavras da torcida desinformada, são a reação de quem acompanhou cada minuto do jogo e não encontrou uma explicação lógica. Por que Igor Thiago, que jogou mal nesse jogo? Rafinha também jogou muito mal. O Brasil não criou no segundo tempo. E o jogador que sempre entra bem, que tem um dom de mudar as partidas, que o Real Madrid pagou 60 milhões de euros, ficou só olhando do banco, sem uma palavra de explicação do treinador. O Brasil tem mais 2 jogos na fase de grupos. Haiti, no dia 19 de junho, Escócia depois. Matematicamente, ainda é muito possível se classificar. O empate não é o fim, mas tem uma questão que vai além de matemática. Ancelotti vai escalar Endrick contra o Haiti ou vai repetir a mesma decisão? A decisão que deixou o Brasil sem seu maior recurso ofensivo contra o adversário que dominou o jogo estatisticamente. Endrick tem 18 anos. Todo mundo acredita nele, a torcida acredita nele, o próprio Endrick acredita em si mesmo. A única pessoa que parece não acreditar é o homem que decide quem jogar. E enquanto isso, o Brasil empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Comenta aqui embaixo, você acha que o Endrick deveria ter entrado? E se ele tivesse entrado? Tinha mudado alguma coisa? Se inscreve no canal, ativa o sininho, a Copa vai ter muito mais polêmica do que isso. E a gente espera muito que o Brasil seja hexa. Torço pelo Ancelotti e por todo o elenco do Brasil. A gente vai estar aqui para analisar cada partida friamente. Porém, também sou brasileiro. Vamos rumo ao hexa.